Tanque é um veículo de combate blindado, usado geralmente pela cavalaria de um exército, projetado principalmente para atacar forças inimigas, com a utilização de fogo direto. Um carro de combate é caracterizado pelo seu armamento pesado e pela sua blindagem também pesada, tal como o seu grau de mobilidade, que o permite atravessar terreno difícil a grandes velocidades. No vídeo de hoje, vamos mostrar os principais tanques de batalha dos países da América do Sul, alguns bem modernos, que estão em uso até nas potências mundiais militares, e outros ainda da Segunda Guerra Mundial, que deveriam estar em um museu. Se quiser saber mais, continue por aqui assistindo. SK-105 Cuirassier, Bolívia, ficha técnica, tipo, tanque leve, origem, Áustria, quantidade produzida, 700 unidades, histórico de serviço, Guerra do Saara Ocidental, Guerra Irã-Iraque, comprimento, 5,58 metros, largura, 2,5 m, altura, 2,88 m, tripulação, 3 soldados, blindagem do veículo. Base 8 mm, máximo 40 mm, armamento principal, canhão de alma raiada de 105 mm, armamento secundário, metralhadora coaxial 7,62 mm, alcance operacional, 500 km, velocidade máxima, 70 km por hora, o SK-105 Cuirassier. É um tanque leve austríaco, armado com um canhão raiado de 105 mm em uma torre oscilante. Ele surgiu no início anos de 1970, como uma medida anticarro econômica, simples e viável. Foi desenvolvido para atender os requisitos operacionais do exército austríaco para um veículo antitanque com destacada mobilidade. O primeiro protótipo ficou pronto em 1967 e a entrega dos veículos pré-produzidos começou em 1971. O casco do SK-105 é soldado em aço e é dividido em 3 compartimentos: motorista na frente, artilheiro no centro e comandante na traseira. Devido ao seu baixo peso, o SK-105 pode ser transportado por aeronaves de transporte do tipo C-130 Hércules. Seu canhão pode penetrar 360 mm de armadura. A blindagem frontal protege sua tripulação contra disparos de munição 20 mm perfurantes sobre o seu arco frontal, enquanto a demais blindagem protege apenas contra projéteis de armas leves. Uma blindagem adicional na parte da frente do chassi e da torre está disponível para fornecer proteção contra disparos de projéteis 35 mm. Alguns veículos de exportação foram equipados com blindagem adicional. O veículo tem 2 carregadores rotativos com 6 projéteis cada, um total de 42 projéteis da arma principal podem ser carregados. Para o canhão, estão disponíveis vários tipos de munição, como antipessoal, antitanque, fumígena e de exercício. Até a versão A3, seu canhão não era estabilizado, o que significa que ele devia parar antes de atirar precisamente. Este veículo foi projetado especificamente para o terreno montanhoso e tem uma melhor capacidade de escalada quando comparado a tanques mais pesados. É o carro principal de combate da Bolívia desde 1993, que opera um total de 54 unidades. T-55, Peru, ficha técnica, tipo, tanque principal de batalha, origem, União Soviética, quantidade produzida, de 86.000 a 100.000, histórico de serviço, principais conflitos, Guerra do Vietnã, Guerra do Yom Kippur, e invasão soviética do Afeganistão, comprimento, 9 metros, largura, 3,37 metros, altura, 2,40 metros, tripulação, 4 soldados, blindagem do veículo, torre frontal de 205 mm, laterais da torre de 130 mm, torre traseira de 60 mm, telhado de torre de 30 mm, frente do casco de 120 mm, armamento principal, canhão de alma raiada de 100 mm, armamento secundário, metralhadora coaxial 7,62 mm, metralhadora pesada de 12,7 mm, alcance operacional, 325 km. Velocidade máxima, 51 km por hora. O T-55 entrou em plena produção em 1947 e tornou-se o tanque principal para as unidades blindadas do exército soviético, os exércitos dos países do Pacto de Varsóvia, entre outros.
e participou de vários conflitos durante o século XX e se tornou o tanque mais produzido da história. Em sua longa vida útil, o T-55 foi atualizado muitas vezes. Os tanques T-55 continuaram a ser atualizados, reformados e modernizados na década de 1990. Avanços em munição perfurante e explosiva melhorariam as capacidades antitanque da arma nas décadas de 1960 e 1980. O Peru opera 280 tanques desse modelo, e 200 unidades foram modernizadas, recentemente em 2015, em uma parceria com a Ucrânia, onde receberam as seguintes modificações: um novo sistema de tiro principal, computador balístico de última geração, sistema de controle de fogo estabilizado nos dois eixos, integrado a um sistema de guiagem computadorizado, que controla os ângulos de queda e de guinada, permitindo realizar o tiro em movimento durante deslocamentos em velocidades superiores a 50 km por hora, com eficiência, índice de acerto no alvo, no patamar de 85% e a distâncias de até 2.500 metros. O canhão KBM-1M de 125 mm selecionado para o blindado, com vida útil de 1.000 disparos, foi dotado de mira térmica, que permite a visualização do alvo em distâncias de até 12 km, ou seja, o dobro do alcance de qualquer sistema do gênero em uso na América Latina. O KBM é carregado automaticamente e pode ser acionado, indistintamente, desde o posto do artilheiro ou desde o assento do comandante do carro, a cadência máxima de 8 tiros por minuto. Uma nova blindagem dispõe de dois tipos de blindagem, um passivo na parte frontal da torre, denominado Deflec M1, constituído por placas de material composto reforçado por camada cerâmica, e uma blindagem reativa batizada de nós, feita de caixas distribuídas pelo chassi e pelo resto da torre, que contém explosivos dotados de espoletas de impacto, que podem resistir ao impacto de projetis de até 30 mm sem serem ativadas. O Uruguai opera 15 unidades desse modelo, que foram compradas em 1997, vendidos por Israel, que capturou um grande número deles, nas suas guerras com os vizinhos árabes. A versão vendida para o Uruguai foi modernizada por Israel, onde foi trocado o canhão de 100 mm, por um canhão de 105 mm, padrão dos países da OTAN. TAM, Argentina, ficha técnica, tipo, carro principal de combate, origem, Alemanha, quantidade produzida, 280 unidades, histórico de serviço, comprimento, 6,75 metros, largura, 3,25 metros, altura, 2,42 metros, tripulação, 4 soldados, blindagem do veículo, placas de aço, de 45 a 75 mm. Armamento principal, canhão FMK4 modelo 1, de 105 mm, armamento secundário, uma metralhadora MAG 7,62 mm, coaxial, uma metralhadora MAG 7,62 mm, antiaérea, e 8 lança-granadas fumígenos. Alcance operacional, 550 km e 940 km, com tanque externo, velocidade máxima, 75 km por hora. Embora seja um projeto alemão, apenas os primeiros 3 exemplares foram produzidos na Alemanha, tendo os restantes veículos sido produzidos na Argentina pela Tonce. O tanque TAM, iniciais de tanque argentino médio, é claramente baseado no veículo de combate de infantaria, conhecido como Marder, pois foi a solução encontrada para reduzir o tempo de desenvolvimento do projeto para as Forças Armadas Argentinas. Por ser baseado num veículo de combate de infantaria, ao contrário de outros carros de combate convencionais, o tanque tem o motor colocado na parte da frente, à direita, com o condutor à esquerda. A parte frontal do veículo é também a mais protegida. A Argentina opera um total de 240 unidades, mas só 230 estão operacionais. A Argentina efetuou várias modernizações e modificações ao TAM, além de novas versões, entre elas, a modernização dos sistemas óticos, prevendo-se a aquisição de sistemas que permitam o combate noturno. Ainda que esteja armado com um canhão de 105 mm, o TAM não está à altura para enfrentar outros veículos blindados de países vizinhos, quer seja os tanques Leopard brasileiros e do Chile, que são muito superiores ao TAM em blindagem embora tenham o mesmo canhão, exceção para o Leopard 2 chileno, que está equipado com um canhão de 120 mm. M3 Stuart, Paraguai,
Ficha técnica, tipo, carro de combate leve, origem, Estados Unidos, quantidade produzida, 25.000 unidades, histórico de serviço, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra da Caxemira, Guerra de Angola, comprimento, 4,3 metros, largura, 2,5 metros, altura, 2,3 metros, tripulação, 4 soldados. Blindagem do veículo, 13 a 51 mm, armamento principal, canhão de 37 mm M6, armamento secundário, 3 metralhadoras Browning M1919, alcance operacional, 120 km, velocidade máxima, 58 km por hora, estrada, e 30 km por hora, terra. O M3 Stuart é um tanque leve americano que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Foi construído menor para facilitar a manobrabilidade em terrenos acidentados e foi projetado especificamente para o combate tanque contra tanque. As potências do eixo desenvolveram tanques superiores, e as forças aliadas precisavam de uma maneira de contra-atacar, que era o M3 Stuart. Implantado pela primeira vez na campanha do norte da África, o Stuart não se igualava às habilidades do Panzer e ficou obsoleto quase imediatamente. Seu alcance era menor do que o de outros tanques, com o pequeno canhão de 37 mm mesmo com 170 unidades implantadas na campanha. No entanto, a menor capacidade de combustível e o menor alcance do M3 Stuart limitaram os aliados de dominar seus inimigos. Embora tenham 70 anos de uso, e totalmente obsoleto, os tanques ainda estão ativos no cenário militar, e podem ser encontrados no Paraguai. O exército paraguaio renovou seus tanques M3 para torná-los úteis em uma variedade de funções. T-72, Venezuela, ficha técnica, tipo, carro principal de combate, origem, União Soviética, quantidade produzida, mais de 25.000 unidades, histórico de serviço, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Bósnia, Guerra Ucrânia-Rússia, comprimento, 6,95 metros, largura, 3,59 metros, altura, 2,23 metros. Tripulação, 3 soldados, armamento principal, um canhão de 125 mm, armamento secundário, uma metralhadora coaxial PKT de 7,62 mm, alcance operacional, 460 km e 600 km com tanques externo. Velocidade máxima, 60 km por hora na estrada e 45 km por hora na terra. O T-72 é um tanque de origem soviética que entrou em produção em 1972, tem sido amplamente exportado, é usado em 40 países, e em numerosos conflitos. Produção e o desenvolvimento do T-72 continuam até hoje. Várias versões do T-72 estão em produção há décadas, e as especificações de sua blindagem mudaram consideravelmente. Os tanques T-72 originais tinham blindagem homogênea de aço fundido incorporando tecnologia de blindagem espaçada, e eram moderadamente bem protegidos, pelos padrões do início da década de 1970. Em 1979, os soviéticos começaram a construir a modificação do T-72, com blindagem composta semelhante à blindagem composta T-64, na frente da torre e na frente do casco. No final da década de 1980, os tanques T-72 no inventário soviético, e muitos outros em outras partes do mundo também, foram equipados com placas de blindagem reativas. O T-72 é extremamente leve, com 41 toneladas, e muito pequeno em comparação com os principais tanques de batalha ocidentais. Algumas das estradas e pontes nos antigos países do Pacto de Varsóvia foram projetadas de tal forma que os T-72 podem viajar em formação, mas os tanques da OTAN não podiam passar, ou apenas um a um, reduzindo significativamente sua mobilidade. O T-72 foi projetado para atravessar rios de até 5 metros de profundidade submersos, usando um snorkel de pequeno diâmetro montado no local. O procedimento é considerado perigoso, mas é importante para manter a mobilidade operacional. Desde 2000, os veículos de exportação também são oferecidos com equipamento de visão noturna de imagem térmica de fabricação francesa, embora possa ser mais provável que eles possam simplesmente usar o sistema Buran-Catherine fabricado localmente, que incorpora um termovisor francês. A Venezuela opera um número estimado de 173 unidades desse modelo. Leopardo 1, Brasil e Equador,
Ficha técnica, tipo, carro principal de combate, origem, Alemanha, comprimento, 8,3 metros, largura, 3,37 metros, altura, 2,70 metros, tripulação, 4 soldados, armamento principal, um canhão de 105 mm com 55 munições, armamento secundário, 2 metralhadoras, uma 7,62 mm coaxial, e uma de 7,62 mm acima da torre, alcance operacional, 600 km na estrada e 400 km em terra, velocidade máxima, 65 km por hora na estrada e 30 km na terra. O projeto do Leopard começou em novembro de 1956, para substituir os carros de combate M47 e M48 em uso no exército da Alemanha Ocidental. O veículo deveria ser leve, resistir a tiros rápidos de 20 mm de qualquer lado, e ter proteção NBC, nuclear, biológica e química. A mobilidade teve prioridade em relação ao poder de fogo e a blindagem, considerando-se as modernas armas antitanque. As primeiras entregas ocorreram em 1965 e diversos países europeus adquiriram o veículo. Leopard 1A1, depois da entrega do primeiro lote, os 3 seguintes já foram do modelo Leopard 1A1. Esta versão inclui um novo sistema de estabilização do canhão, que efetivamente permite o tiro em movimento. Ele também possui uma proteção, ao longo das laterais para proteger a parte superior das lagartas. Entre 1974 e 1977, todos os veículos foram atualizados para a versão 1A1 com blindagem adicional na torre. Em 1980, foram atualizados com o intensificador de imagens noturnas PZB-200, surgindo a versão A2. Uma alteração no sistema de rádio originou a A3. Leopard 1A4. A versão A4 foi a última a ser produzida, é similar à versão A3, porém com um sistema integrado de controle de tiro. Leopard 1A5. A partir de 1983, foram incorporados sistemas derivados daqueles desenvolvidos para o Leopard 2, como o sistema de controle de tiro M18, com telêmetro laser e visão termal para o combate noturno, e o sistema óptico das EIS. Estas atualizações foram feitas em veículos das versões 1A3 e 1A4. O Exército Brasileiro selecionou o Leopard e adquiriu inicialmente 128 unidades usadas do Leopard 1A1 da Bélgica com treinamento, ferramental e peças. Os 128 Leopards foram recebidos entre 1997 e 2000. Os M60 e os Leopards foram os primeiros tanques de batalha do Exército, e causaram uma revolução no treinamento das equipagens e na estrutura de transporte, manutenção e suprimento. Um segundo lote foi adquirido em 2006. Atualmente o Brasil opera um total de 367 unidades do carro de combate. O Equador fez uma compra de carros de combate em terceira mão, que foram comprados em segunda mão pelos chilenos na Holanda e que serviram no exército do Chile, até que aquele país adquiriu mais de uma centena de carros de combate Leopard 2. Eles representam uma melhoria muito considerável nos meios defensivos do país, que opera um total de 60 unidades do blindado. Leopard 2, Chile. Ficha técnica, tipo, carro de combate principal, origem, Alemanha, quantidade produzida, 3.480 unidades, histórico de serviço, Guerra do Kosovo, Guerra do Afeganistão, de 2001 a 2021, comprimento, 9,97 metros, largura, 3,75 metros, altura, 3 metros, tripulação, 4 soldados, blindagem do veículo, compostos de terceira geração como aço reforçado tungstênio, fibra plástica com cerâmica, armamento principal, um canhão de 120 mm, armamento secundário, 2 metralhadoras de 7,62 mm alcance operacional, 550 km, velocidade máxima, 72 km por hora. O Leopard 2 é um carro de combate alemão, desenvolvido no início dos anos de 1970. Entrou em serviço no ano de 1979 e substitui o anterior Leopard 1 como carro de combate. Suas diferentes versões têm servido nas Forças Armadas da Alemanha e 10 outros países europeus, e de outras partes do mundo. O Leopard 2 é a resposta ao aparecimento dos tanques T-64 e T-72 russos, com canhões de 125 mm. É um tanque de batalha, de terceira geração, à semelhança do T-72 da União Soviética.
Vem equipado com telêmetros a laser, imagens térmicas e sistemas contra armas químicas, biológicas e nucleares, além de possuir capacidade anfíbia. Uma característica peculiar deste veículo está relacionado ao seu sistema de disparo incomum. No Leopard 2 os estojos dos cartuchos são combustíveis. Quando a granada é disparada, tudo o que resta é a base do cartucho, o que resulta em economia de espaço. Em comparação ao Leopard 1, o seu antecessor tem 30% de relação peso-potência. Outros países europeus optaram por este carro de combate, especialmente pela sua comprovada resistência e confiabilidade mecânica. Países como a Holanda construíram os seus Leopard sob licença, outros como a Suíça ou a Suécia, adquiriram estes veículos dos estoques alemães. A característica que mais distingue o Leopard 2 das versões anteriores como as versões A1 é a sua blindagem inclinada e mais resistente. A blindagem do Leopard 2 é de terceira geração, constituída por materiais compostos com o reforço adicional da torre na parte frontal, com blindagem em cunha, bem assim como das saias protetoras laterais, especialmente à frente. A nova blindagem permite ao carro de combate resistir aos novos RPG de ogiva dupla, bem como aos mais recentes projéteis de energia cinética. Considerando a blindagem, a sofisticação dos seus sistemas eletrônicos, a potência da sua arma principal, a potência e relativa economia do seu motor e sua velocidade, o Leopard 2 pode ser considerado o melhor carro de combate existente no mundo, embora esta classificação seja discutível, principalmente porque o recheio eletrônico dos veículos, que muda de país para país, pode tornar alguns Leopard 2 mais sofisticados que outros. As Forças Armadas do Chile operam 200 unidades desse carro de combate.